pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula, gostaria de dizer que nós estamos longe, mas estamos perto. A reflexão que eu venho trazer aqui para vocês é sobre um versículo da Bíblia que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa que está do seu lado? Seu pai, sua mãe, seu irmão? Com certeza deve ser alguém da sua família. E se você não tiver alguém do seu lado, lembre-se, quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que convive com você todos os dias? Seu tio, sua tia, seu avô, seu padrasto, sua madrasta? Lembre-se, ame essas pessoas, desfrute da companhia delas. Ame elas como você mesmo. Tendo isso em mente, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração junto comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, peço que o Senhor nos abençoe nos momentos que se seguem. Peço que o Senhor seja de forma especial com cada família que está assistindo esse vídeo, com cada aluno que vai receber esse vídeo na sua casa. Peço que o Senhor os guarde e os proteja com teus santos anjos. Abençoe a família deles como um todo. Em nome de Jesus. Amém. Hi guys, how are you doing? Bom pessoal, hoje nós vamos aprender sobre Statements and Questions about Past Actions. Declarações e perguntas sobre o tempo passado, sobre ações passadas. Lembre-se que na aula passada sobre o Simple Past, nós vimos os verbos regulares e verbos irregulares. Hoje nós vamos ver como que nós estruturamos uma frase afirmativa, negativa e interrogativa no passado, fazendo uso desses verbos irregulares e regulares. Bom, pessoal, neste primeiro momento nós vamos aprender a forma afirmativa do Simple Past. Como que nós podemos escrever uma frase afirmativa no passado? Primeira coisa que a gente tem que saber é a estrutura dessa forma afirmativa. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo to be ou o verbo principal no passado e depois o complemento. Como assim, professor? Eu vou colocar aqui na telinha para vocês um monte de palavras. Vocês podem ver que tem nomes, verbos e alguns pronomes também. They, she, he. Presta muita, mas muita atenção. Eu tenho aqui a minha primeira frase. Bruno was in London yesterday. Bruno estava em Londres ontem. Bruno estava em Londres ontem. Qual que é o meu sujeito? Já que a estrutura da frase afirmativa primeiro tem que vir o sujeito. Qual que é o meu sujeito aqui nessa primeira frase? Bruno. Qual que é o verbo to be aqui nessa frase? Was. E o complemento é in London yesterday. Vamos ver de novo? Nessa segunda frase, que são palavras que eu peguei dessa caixinha aqui, tá? Nós temos o primeiro, o sujeito they study, que é um verbo regular, studied no passado, tem que estar no passado, tá, galerinha? Não esqueçam disso, tem que estar no passado. E o meu complemento, que é at Adventist School in 2010, ok? Da mesma forma, nós temos aqui o nosso sujeito, we, o nosso verbo principal no passado, play it, e o nosso complemento. Então, segue sempre essa estrutura. Primeiro, o sujeito. Segundo, o verbo to be, ou o verbo principal no passado. E terceiro, o nosso complemento. Ok? Agora eu vou pedir para você estruturar uma frase
com uma coisa que você fez agora. Uma frase no passado, uma frase afirmativa, com uma coisa que você fez agora. Agora há pouco, assim, no passado. Você vai colocar o seu nome primeiro, que é o sujeito. Depois, o verbo dormir no passado. E bem, em inglês. Faz aí e vê como é que fica. Provavelmente vai ficar Heinz. Como é que se escreve sleep no passado, gente? Vocês podem acompanhar lá na página 143 do seu livro. Sleep vira slept no passado. Ok? Então, I slept well. Eu dormi bem. Ok, guys? Então, vamos seguir em frente. Bom, pessoal, agora eu vou utilizar as mesmas palavrinhas que estavam no slide anterior, só que para estruturarmos a forma negativa do Simple Past, ou seja, uma negação no passado. Primeira coisa que nós temos que ver é a estrutura. Qual que é a estrutura do Simple Past na forma negativa? Primeiro vem o sujeito, que pode ser Bruno, Carol, they, que é o pronome, né? She, he, Lisa, ok? Mais o did or did not, didn't ou did not, mais o verbo to be ou verbo principal. E aqui eu peço para vocês se atentarem que antes, na forma afirmativa, estava escrito aqui verbo to be ou verbo principal no passado. Quando nós utilizamos o verbo auxiliar did not or didn't, o nosso verbo principal ele volta para o presente, ele fica no simple present, ele não muda, tudo bem? Então nós temos primeiro o sujeito, did or did not, didn't or did not, verbo to be ou verbo principal no presente, em virtude de eu já estar utilizando o did ou did not, mais o complemento. Perceba. Primeira frase aqui. O meu sujeito, já que para escrever uma frase de forma negativa no Simple Past, eu tenho que ter primeiro um sujeito, que seria Bruno. O verbo to be ou verbo principal, wasn't, mais o complemento, que é London yesterday. Professor, pera lá. O senhor falou que tem que ter esse abençoado do did or did not, ou didn't, né? Por que que ele não está aqui antes do verbo to be principal? O senhor falou também que o verbo to be ou o verbo principal não vão ficar no passado. E was é o passado de is. Quando nós temos o uso do verbo to be, pessoal, só do verbo to be na frase, quando nós queremos utilizar o verbo to be, lembrem-se, nós não utilizamos o verbo auxiliar did or didn't, no caso, né, de uma forma, na forma negativa. Nós não utilizamos, nós utilizamos o verbo to be, só que na forma negativa. Wasn't. Tá, professor, então como é que seria uma frase, para eu escrever uma frase na forma negativa? Assim. Sujeito, they, eles, mais o meu verbo auxiliar did, mais o meu verbo principal, study. Repare que no outro era studied. Nesse daqui ficou da forma como estava no presente, da forma como é no presente, mais o meu complemento. Ok?
Esse número 3 aqui é a mesma situação desse daqui. Tem o verbo to be, eu não preciso do didn't ou do verbo auxiliar did. Tudo bem? Não preciso quando eu estou utilizando o verbo to be. Quando eu estou utilizando o verbo to be, eu não preciso. Agora, eu não estou utilizando o verbo to be, que seria is, are. Quando eu não estou utilizando, aí eu tenho que utilizar o auxiliar na forma negativa. We, sujeito. Did, o meu verbo auxiliar. Só que como é a frase negativa, did not, pode ser didn't ou did not. Meu verbo principal, play. E o meu complemento, table tennis last week. Agora eu vou pedir para você, da mesma forma que no slide anterior, estruturar uma frase na forma negativa. Coloque o seu nome, did not, o verbo ainda é dormir. Como eu já estou utilizando o verbo auxiliar did, só que na forma negativa, didn't ou did not, eu não preciso, lembrem-se. O dormir, que é sleep, vai continuar sleep, que é descansar, né? E bem, vai continuar normal. Tudo bem? Let's go. Do mesmo jeito que nós utilizamos nos slides anteriores a caixinha de palavras, nós vamos utilizar a mesma, tá? Só que agora para estruturar frases interrogativas. Primeiro, o did na frente. Antes tinha o sujeito. Agora nós temos o did mais o sujeito mais o verbo to be ou o verbo principal mais complemento. Ok? Primeiro, did they study, que seria o quê? O meu verbo principal. At Adventist School in 2010 seria o quê? O meu complemento. Essa daqui, já que para estruturar uma frase na forma interrogativa, eu tenho que ter primeiro o meu verbo auxiliar did na frente, o sujeito, pronome aqui we, mais o verbo principal, play, mais o complemento, table tennis last week. E não se esqueçam do símbolo de interrogação. Ok? Agora é a sua vez. Vamos recapitular alguns pontos importantíssimos. Primeiro, cada forma, seja ela você queira estruturar uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa, ela possui a sua respectiva estrutura. Segundo, na forma negativa, nós utilizamos o didn't ou did not, e na forma interrogativa nós utilizamos o auxiliar did na frente. Tanto na forma negativa, isso aqui é de suma importância, pessoal, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, o verbo principal ele fica no presente. Por quê? Porque eu já tenho o meu verbo auxiliar did ou did not. Ok? Bom, pessoal, por gentileza, escreva todo o que foi passado nos slides no seu caderno e faça as páginas 25 a 28 do seu livro. Ok? Bye bye, guys!